Olá pessoal, tudo bem? É uma alegria estar com vocês aqui hoje, especialmente para nós conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é viva, é eficaz, e sempre que a gente para estudar a palavra de Deus, a gente para com expectativa. É dessa forma que a gente deve buscar ler, e compreender melhor a palavra de Deus. Eu vou me apresentar, porque eu acredito que nem todos me conheçam. Meu nome é César Timóteo e eu, juntamente com a minha esposa, Juliana, nós estaremos acompanhando vocês esse ano na Escola Dominical dos Adolescentes. Então é um grande prazer e a gente também assume esse trabalho, esse serviço, com muita expectativa de podermos em breve também conhecer vocês, termos aí uma interação maior, né? Por enquanto a nossa interação se dará aí através das plataformas virtuais, né? E eu convido você que está nos assistindo a permanecer conosco. Eu vou tentar não ser exaustivo, né? Nesse formato de aula, a gente não tem uma interação muito grande, mas ao mesmo tempo eu pretendo ser prático, claro, e o meu maior desejo é que de alguma forma aquilo que nós vamos conversar aqui faça bem para você, né? Transforme o seu coração como também tem transformado o meu. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição da revista e a lição de número 10. E aí eu vou convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E o texto base da nossa lição, ele se encontra no capítulo de número 3, versos 1 a 7. Mas eu estava refletindo aqui um pouco sobre o contexto desse acontecimento e eu queria ler alguns textos antes, né? Pequenos textos que eu vou ler antes para que nós possamos contextualizar um pouquinho o nosso cenário aqui, né? E também fazer aí um breve panorama da criação antes de nós entrarmos no nosso assunto propriamente dito. E eu começo, gente, com o capítulo de número 1 de Gênesis. Gênesis 1, 1. E a palavra de Deus diz o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Simplesmente isso. Muito objetivo esse versículo. Vou até repetir. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora eu queria que vocês fossem um pouco mais à frente, Gênesis capítulo 2, eu vou ler para vocês os versos 7 e 8, e nós vamos ver aqui o escritor bíblico falando sobre a criação do homem e onde Deus colocou o homem. Diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Um pouco mais à frente ainda, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Eu leio porque aqui nós vamos ver uma ordem expressa de Deus, e essa ordem é muito importante para nós entendermos o que vem depois. Gênesis 2, 16 e 17 diz o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E agora eu chego exatamente no nosso texto base, o texto da lição, Gênesis 3, 1 a 7, né? E vocês vão ver aí o encontro da serpente com a mulher e, consequentemente, também com o homem. Vamos ler? Eu leio e vocês acompanhem, por favor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gente, o livro do Gênesis nos conta sobre a criação de todas as coisas. E como nós lemos no início, ele começa com um versículo muito claro, uma declaração, eu diria, majestosa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gente, muito objetiva essa declaração e o bastante para nós crermos. Aqui não há discussão, aqui não há espaço para intelectualidades, aqui não há espaço para viagens, né? A Bíblia diz simplesmente, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador do universo. E nós devemos ter fé nesta que é a palavra de Deus. E assim começam as Escrituras, né? Nos informando com toda clareza, né? Que Deus é o autor de todas as coisas. Mas nós vamos perceber que apenas 2 capítulos depois, né, são suficientes, apenas 2 capítulos vão ser suficientes para nos contar sobre a criação do mundo, né, a criação de todas as coisas, e nós não vamos entrar aqui em detalhes maiores, né, nós vamos pegar só a ideia geral disso, né, a criação do homem, a ordem expressa que Deus dá ao homem para que não comesse de determinada árvore, né, e a colocação também do homem como um dominador ali no jardim, como um governador, como uma espécie de um gerente sobre as coisas criadas. E logo em seguida, gente, a queda. Capítulo 3 já vai narrar esse encontro da serpente com Eva e então, consequentemente, a queda. Percebam que o homem criado à imagem e semelhança de Deus, com plena capacidade, gente, para administrar aquele espaço, o homem que vivia ali em íntima relação com Deus, em comunhão com Deus, participava do governo de Deus sobre o mundo, sobre o cosmos ali existente, recém-criado, né? Mas apesar disso tudo, na primeira prova, na primeira tentação, no primeiro momento de dificuldade, no primeiro teste, o homem cai. Isso não é estranho, gente? Quando nós olhamos para essa história e pensamos nesse contexto maravilhoso, em tudo que o homem viu ali, em tudo que ele viveu, nessa criação, tudo isso extremamente maravilhoso, e de repente, no primeiro teste, o homem tropeça e cai, e a gente pode pensar que isso é estranho, né? Como que o homem pode cair de uma maneira tão fácil e tão simples, né? Ô, gente, eu queria dizer que nós não devemos nos espantar com isso, sabe por quê? Porque essa é a história de todos nós, essa é a minha história, essa é a sua história também. Provavelmente, se nós estivéssemos no lugar de Eva, no lugar de Adão, provavelmente nós cairíamos também. E é por isso que a palavra de Deus vem hoje para nos falar, para nos alertar a respeito do cuidado que nós devemos ter. Quando o homem caiu ali no Éden, a humanidade também caiu. E a queda, gente, não foi somente de Adão e Eva, mas foi uma queda universal. O pecado, o erro e a desobediência, né, do homem, acontecido aí há milhares de anos atrás, veio afetar todo mundo e toda a história. E o primeiro ponto que eu queria que você gravasse hoje, com muita clareza, é o seguinte: a história da criação não é, gente, uma história de ficção, não é uma história fantasiosa. A queda do homem, o pecado, não é uma história qualquer, não é uma história a se desprezar. Olha, essa é a nossa história, é a minha história e a sua história, porque em Adão, todos nós, eu, você e toda a humanidade, todos nós caímos. E essa queda foi uma queda brutal, muito triste, porque o homem e sua mulher escolheram desobedecer. Eles poderiam ter optado pelo caminho da vida, mas eles escolheram o caminho da morte. Eles poderiam ter escolhido obedecer, mas eles preferiram e escolheram, por vontade própria, a desobediência.
E tudo que nós vemos hoje nesse mundo, gente, o mundo que nós enxergamos e que nós vemos e que nós vivemos hoje é resultado dessa queda, é resultado da separação do homem do seu Criador. E essa é a resposta para os nossos dilemas, para as questões do nosso mundo, né, que perpassam aí as épocas, a história, né? Nós estamos vivendo aí um período triste de pandemia, né? E há tanta confusão nesse período, há tantas vozes, né, de todos os lados, tanta informação, e nós ficamos um pouco perdidos no meio disso tudo. Gente, isso é resultado da queda. Os dilemas do nosso mundo são resultado da queda. E só pode entender esses dilemas aquela pessoa que entende a criação, entende a queda do homem, aquela pessoa que confia nas Escrituras. Somente essa pessoa pode entender o que nós vivemos, né? O incrédulo, aquele que não crê que o mundo foi criado por Deus, ele não entende o que a gente está vivendo. E as atitudes deles demonstram, né, a falta de entendimento. Portanto, com base no que aconteceu lá no início, no Gênesis, nós podemos entender toda a história da humanidade. Mas eu queria entrar com vocês agora, né, já mais especificamente no nosso texto base da lição, tendo traçado esse panorama e falado um pouco da criação, né, e também traçado aí uma ligação entre o que aconteceu no Éden e o que nós vivemos hoje. Eu quero entrar com vocês no texto da nossa lição, né, e rapidamente tratar com vocês de alguns aspectos que eu acho que são extremamente interessantes para nós destacarmos nesse texto de Gênesis 3, versos 1 a 7. E eu queria destacar aqui 4 ações. 4 aspectos interessantes, que na verdade são 4 ações. 3 ações da serpente e uma ação da mulher, que também foi uma ação do homem. E a primeira ação que eu quero destacar nesse texto é a pergunta astuta da serpente. A serpente faz uma pergunta astuta, uma pergunta esperta. E ela fala assim com a mulher: é assim que Deus disse? E na Bíblia, na linguagem de hoje, o autor traduz assim: é verdade isso? Gente, quando a serpente faz essa pergunta esperta, essa pergunta capciosa, astuta, ela está querendo, na verdade, levantar uma questão, levantar uma incerteza. E ela então planta uma dúvida essencial na mente de Eva. É assim que Deus disse? E Eva então começa a pensar, começa a deixar o seu pensamento devagar. E aí a serpente vem com a segunda ação. Ela usa uma frase exagerada e eu diria até espetaculosa, né? Porque ela fala o seguinte: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela usa essa frase para aumentar mais ainda a incerteza de Eva. E nós sabemos que a ordem de Deus foi para que Eva não comesse de uma árvore do jardim, mas a serpente não pergunta assim, ela fala: olha, é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? Gente, com essa pergunta espetaculosa, exagerada, né, ela induz uma resposta de Eva. Ela distrai a mulher, né? E Eva então responde: olha, não, nós não devemos comer apenas de uma árvore do jardim. E aí vem a terceira ação da serpente, terceira ação que eu enxergo nesse texto. Ela faz uma dupla e uma mentirosa acusação a Deus. Em primeiro lugar, ela vai falar com Eva o seguinte: é certo que vocês não vão morrer. Deus havia dito: olha, se você comer desta árvore, você certamente morrerá. Mas aí a serpente diz: olha, é certo que não morrereis. No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus. 2 mentiras, gente. A serpente fala que Eva não vai morrer, e depois a serpente ainda fala que Eva haverá de ser como Deus. As palavras mentirosas da serpente vão dizer a Eva algo que ela tinha a ganhar.
Vão dizer para Eva que, na verdade, ela estava muito mal confiando nas palavras de Deus, que, na verdade, se ela confiasse na serpente, comesse da árvore, ela ia ganhar muitas coisas, né? E aquilo ali parece que mexe com o ego da Eva, né? A serpente fala que, na verdade, ela não perderia a vida, mas ela se tornaria mais viva, mais completamente viva e segura e feliz, e ainda mais, ela se tornaria como Deus. Gente, duas mentiras terríveis e uma espécie de uma denúncia implícita ao caráter de Deus, porque ao dizer isso, ela implicitamente está dizendo que Deus é um Deus egoísta e ciumento. E a serpente se colocando ela própria, né, como alguém, como um ser aspirador do bem, inteligente, bacana, compreensivo, gente boa, descolado e etc. 3 ações da serpente. Vamos lembrar? Uma pergunta astuta, uma dupla e mentirosa acusação a Deus. Desculpa, uma pergunta astuta, uma frase exagerada e espetaculosa. Primeiro a frase exagerada e depois uma dupla e mentirosa acusação a Deus. E aí vem o meu quarto e último ponto, né? Que é, na verdade, uma ação da mulher e do homem, e que eu vou chamar de um passo para o abismo. Ao ouvir a palavra da serpente, ao dar ouvidos àquela proposta da serpente, Eva comeu da fruta, e Eva deu a Adão, que comeu também do fruto. E então, gente, só então, eles perceberam que haviam caído numa armadilha terrível. De repente, após comerem do fruto, eles perceberam que eles não se tornaram deuses, eles não se sentiram mais felizes, eles não ficaram mais vivos do que eram antes, eles não sentiam nenhum tipo de prazer e não obtiveram nenhum sucesso. Na verdade, ao desobedecerem, eles perderam, gente, a dignidade, perderam a segurança que Deus havia dado, perderam a paz. E o primeiro ponto aí é que eles perceberam que eles estavam nus, eles foram ali expostos, né, diante da própria serpente e diante de todo mundo. Eles foram expostos ali na sua nudez. E mais, tristemente, eles haviam quebrado, a partir dessa desobediência, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o cosmos, com o mundo, e o seu relacionamento pessoal entre eles. O relacionamento entre o homem e a mulher havia sido quebrado e desgastado por esse pecado. E é interessante que a Bíblia fala que eles tomaram folhas de figueira, né? E essas folhas, segundo Deus havia ordenado lá atrás e dito ao homem, o homem deveria dominar sobre elas, e essas folhas, na verdade, se tornaram esconderijo para o homem. Ele pega essas folhas e se esconde atrás delas, né? Aquilo que deveria ser objeto de domínio dele passa a ser esconderijo para ele, por causa da descoberta da sua nudez. Não havia mais harmonia, equilíbrio e unidade. Eles deram a vitória à serpente, que é o diabo. E o diabo, então, ali, gente, passa a dominar o mundo, passa a dominar o cosmos, e ele estabeleceu o seu reino na terra. E o diabo passa a ter influência sobre o mundo, e tem essa influência até os dias de hoje. Mais um detalhe importante, o reino do diabo, essa influência que o diabo tem, né? O reino dele é um reino parasita, né? E por que a serpente, o diabo, é um parasita? Porque ele domina, mas ele não tem vida em si mesmo. O diabo é o dominador deste mundo porque Deus, o Criador, permitiu durante algum tempo, mas certamente, e a Bíblia nos diz isso, é por tempo limitado. E chegará o dia da consumação final, quando este mundo será completamente restaurado. Mas até lá, ele continua usando a sua influência, né? Porque ele quer levar muita gente ainda para o caminho do mal. Ele ainda quer enganar muitas pessoas, né? E ele faz isso enquanto há tempo. E eu quero perguntar para você, meu querido adolescente que está me assistindo hoje, quais vozes você tem ouvido? Você tem ouvido a voz de Deus através da sua palavra? Tem dado ouvidos àquilo que Deus fala através de sua palavra? Tem dado ouvidos aos ensinamentos da palavra de Deus? Ou você tem ouvido a voz do diabo e da serpente?
porque ele continua fazendo perguntas astutas, ele continua, gente, usando frases exageradas, espetaculares para chamar atenção, ele continua mentindo, porque a Bíblia fala que ele é o pai da mentira, e ele continua acusando a Deus, explícita e implicitamente. E eu pergunto, que passo você vai dar? A quem você vai ouvir? Certamente as vozes do diabo chegarão até você de alguma forma. As suas perguntas haverão de chegar até você. E você, meu querido adolescente, tem que estar preparado para dizer não, para tomar uma decisão adequada, para decidir pelo bem, para decidir pelo caminho de Deus, para decidir pelo caminho da verdade. Infelizmente, muitos adolescentes têm ouvido a voz da serpente, têm acreditado nela e têm dado passos para o abismo. E esses adolescentes achando que vão ganhar vida, notoriedade, achando que vão ter algo, vão receber algo que lhes faça bem, acabaram perdendo e têm perdido a sua dignidade, a paz, a alegria, a motivação, se afastaram de Deus, perdem os seus relacionamentos com os irmãos, com os pais, com os amigos e acabam às vezes perdendo a própria vida. Eu queria então chamar a atenção de você nesse dia, para que você tomasse muito cuidado com as perguntas que você ouve e com as decisões que você toma. O diabo usa pessoas, a serpente continua usando pessoas e situações. A Bíblia fala que ele é o enganador, ele é o acusador, gente. E fala ainda que ele veio para roubar, para matar e para destruir. E ele vai fazer isso até o fim. Mas nós precisamos estar atentos para que nós não caiamos também em desobediência. Eu separei para vocês o trecho de um filme. Esse filme é o filme Corajosos. Eu não sei quantos de vocês já assistiram esse filme. Mas é um trecho pequeno e eu gostaria que vocês assistissem com bastante atenção. Porque esse vídeo esse trecho, né, vai nos falar sobre uma decisão muito importante que o Martínez teve que tomar. Martínez é um personagem e ele foi confrontado com uma escolha. Ele foi confrontado com a necessidade de tomar uma decisão. E eu gostaria que esse trecho pudesse ser usado também para nossa reflexão, visto que ele está intimamente ligado com o assunto aqui da nossa lição. Então eu vou passar, vocês assistem e eu volto em seguida para nós encerrarmos esse nosso tempo. É para você ir até a sala do patrão, Tá bom. certo? Olá, Sr. Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo este cargo. Boa noite, senhor.
Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martínez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado. E então, pessoal, difícil a decisão do Martínez, né? Mas é muito bonito perceber que ele decidiu pelo que é correto, ele decidiu pela verdade. Ele não sabia que ele estava passando por um teste. Ele não sabia que ali ele estava passando por uma prova, que ele estava sendo tentado. Depois somente ele descobriu. Mas que bom que ao descobrir que ele estava passando por um teste, ele se percebeu aprovado por causa da decisão que ele tomou. E com essa atitude do Martínez e com tudo que nós ouvimos hoje, eu quero te desafiar a ser sempre obediente a Deus. Olha, gente, a obediência é muito importante. A Bíblia fala que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Tem um texto interessante que eu cito rapidamente para vocês, está em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. O rei Saul, o rei de Israel, ele se precipitou a oferecer um holocausto a Deus numa determinada situação. Ele não poderia fazer isso porque o único que podia oferecer holocausto era o sacerdote. Ele precipita, oferece holocausto. E quando Samuel, o profeta, chega, né, Samuel fica bravo com Saul e Saul justifica, olha, mas eu fiz isso para Deus, eu ofereci um sacrifício, né? E aí Samuel vai falar uma coisa muito importante com Saul e que serve para nós hoje também. Samuel diz o seguinte para ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Gente, obedecer é mais importante do que o nosso culto. Obedecer é mais importante do que as nossas ofertas. Obedecer, olha só, é mais importante do que o nosso louvor. Não adianta nós louvarmos, nós cantarmos, nós adorarmos, se nós não obedecermos. Obedecer, gente, é mais importante que os nossos encontros e que a nossa comunhão. Primeiro, nós precisamos obedecer. Portanto, vocês conhecem aquela frase, na dúvida não ultrapasse. Gravem uma outra, na dúvida, sempre obedeça. Procure sempre obedecer. E você vai, a partir, né, das oportunidades que Deus vai te dar, dos testes que Deus vai te trazer, né, das permissões que Deus traz até a nossa vida, né, nós vamos ver, através da nossa obediência, nós vamos ver a nossa aprovação, como o Martínez viu no vídeo que nós assistimos, né, e ao sermos aprovados, gente, nós haveremos de sentir uma alegria imensa, uma alegria verdadeira. Mas ao contrário, quando desobedecermos,
como quando fizermos o mal, nós vamos sentir um gosto amargo na boca, um gosto de separação, um gosto de perdição, um gosto de abismo, o gosto do mal, né? E é isso que Deus não quer que nós soframos. É por isso que Ele traz a palavra dele, para nos alertar com o exemplo, né, de outros homens no passado. Agora, se você, meu jovem, adolescente querido, desobedeceu, caiu e está se sentindo dessa forma, se você se sente desolado, triste, de repente desesperado, se você está deprimido, se você sente que está afastado de Deus e afastado das pessoas por causa de um pecado, por causa de um erro, por causa de uma desobediência, olha, nós não chegamos nessa história hoje. Nós vamos poder talvez tratar dela outro dia, mas eu já adianto aqui para você. Jesus veio para poder trazer remissão, salvação e uma nova oportunidade para Adão, para Eva e também para mim e para você. Depois que a mulher e o homem caíram, depois que eles enfrentaram a separação de Deus, Deus prometeu que haveria de enviar um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E esse descendente é Jesus, que veio para nos trazer vida. Portanto, se você caiu, desobedeceu, pecou, se arrependa. Se volte para Deus hoje ainda. Ajuste as contas com o seu Deus e ande com muita atenção para não desobedecer de novo, para não cair, para que você não tenha que sentir novamente esse gosto amargo na boca, né? Para que você não sofra as consequências amargas do pecado. Que Deus abençoe você e que você tenha um ótimo fim de semana e também uma semana abençoada. Eu espero que em breve nós possamos aí nos encontrar, conversar mais sobre a palavra de Deus e estreitarmos também a nossa comunhão e a nossa amizade. Muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Um abraço.